Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. O nosso módulo Segurança na Sociedade e nas Escolas é um módulo que vai falar da segurança na nossa sociedade, no nosso dia a dia, nas nossas escolas, com os nossos alunos, no nosso bairro. A segurança em si, o conteúdo de segurança, modelos de algumas formas de violência. Vamos falar também de... vamos à nossa ementa para a gente ver direitinho. Na nossa disciplina, o nosso plano da disciplina, nós vamos ter 90 horas, dividido em 9 aulas. Nós temos um objetivo geral, que é desenvolver e aprimorar noções de higiene e segurança nas escolas. Então a gente vai falar bastante sobre segurança nas escolas, como devemos proceder, algumas ações de segurança, algumas matérias sobre violência e segurança também. Objetivos específicos. Nós vamos compreender a higiene e a segurança como requisitos que podem e devem ser construídos cotidianamente de forma colaborativa e cuidadosa. Reconhecer o papel do técnico em infraestrutura escolar como gestor da limpeza, higiene e segurança nas escolas. Analisar as relações entre a escola, a cultura, o comportamento, a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é outro tópico que a gente vai falar também. A gente vai conhecer ele, todos os seus artigos, e a gente vai discutir ele durante as nossas aulas. A nossa ementa, conceitos de segurança. Nós vamos aprender o que são os conceitos de segurança, o que é segurança. Vamos falar também sobre as relações sociais e educativas na comunidade e na escola, separação e integração, cidade segura, bairro seguro, escola segura, segurança no interior das escolas, o funcionamento do agente repressor ou mediador de conflitos, não funcionário. Desculpa, eu errei um pouquinho. O funcionário como agente repressor ou mediador de conflitos. Nessa situação aqui, a gente vai estar trabalhando, porque algumas vezes o funcionário da escola ele é tido como o repressor, né? Ele é agente da repressão de alguma atitude dos alunos, ou outras atitudes também. O adolescente, infrator e a reeducação. E o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a nossa ementa que a gente vai trabalhar durante as nossas 9 aulas. Vamos à nossa primeira aula. Entre a inocência e a violência. No livro de vocês tem uma história que fala sobre 2 personagens, que são os personagens principais, Divino e Dorinha. Eles se conhecem em uma festinha promovida na escola pela irmã de Divino, e lá acontece uma interação entre eles, uma relação, e é através dessa história que a gente vai desenvolver as nossas primeiras aulas, né? Então, vocês viram que no livro, nos 5 primeiros capítulos do livro, tem a história de Dorinha e Divino. Então lá vocês vão ver a vida um pedaço da vida deles, que é uma vida comum, igual a vida de qualquer adolescente, do cotidiano das nossas escolas. História que a gente vê
no nosso dia a dia. Interessante, professor Macário, de observar que a história do divino, ela veio do livro da autora Ildenir Braga. O nome do livro é Divino, Entre Drogas e Sonhos. E ela fez esse livro, essa história, baseado em observações, né, da autora numa escola pública de Brasília. Então, essa história do divino é um pouco a história de quantos adolescentes que nós mesmos não conhecemos, não é verdade? Então, assim, é bem interessante, porque através da história do divino, como o professor Macário colocou, nós vamos conhecer o desenrolar dessa história durante as nossas 5 primeiras aulas. Começa hoje o primeiro capítulo da história do divino, e é através dessa história que nós vamos trabalhar e desenvolver esse tema sobre violência e a segurança nas escolas. Não é isso, professor? É mesmo. No livro ela não tem uma finalização da história, né? Então, mas se os alunos quiserem pesquisar mais sobre a história para continuar lendo, exato, né? É só verificar lá o nome da autora e pesquisar. Vamos à nossa primeira aula. Vamos falar um pouco da história do livro. Dorinha, que é a personagem principal e divino, são os protagonistas da nossa história. Ou seja, são eles as personagens principais e o desenrolar da história acontece em torno deles. E da família da Dorinha e do divino. Ela que retrata o cotidiano da vida de 2 adolescentes. Então eles são adolescentes pobres, né? Que são de uma cidade grande. Então nessa história a gente vai ver a realidade de uma cidade grande, de 2 adolescentes pobres, que podem ser, a gente pode fazer pode estar levando para os dias de hoje, nas nossas escolas, dos nossos adolescentes. São histórias comuns que a gente vê no nosso cotidiano. E no primeiro capítulo, os 2 se encontram pela primeira vez em uma festinha de formatura promovida pela irmã do divino, que ela está se formando, e a mãe dele acha bastante acha interessante que os dois, que essa festinha seja uma festinha assim para unir a família. Então é através dessa festinha que o divino vai até a escola e conhece a Dorinha. A Dorinha era a garçonete lá da festinha. O divino já era considerado, nessa época, ele já tinha saído de casa, era considerado a ovelha desgarrada da família. Então ele já tinha se envolvido com droga, com a violência, ele já conhecia a realidade ruim do bairro, do bairro onde eles moravam. Então ele já tinha, um pouquinho nos outros capítulos adiante da história, vocês vão ver um pouco mais do divino, vai falar um pouquinho dele, como é que ele era, desde a infância até a adolescência, por que ele se envolveu com a violência. Dona Irene, a mãe dele, ela sonhava em encontrar uma boa moça para casar com o filho, né? Então, esse sonho dela, ela queria que o divino encontrasse uma boa moça para casar, que é o sonho de todas as mães hoje em dia, né, professora Elaine? Exatamente. Então, todas as mães é o que elas sonham, que o filho, não que o filho entre no mundo da droga, no mundo da violência, mas que ele encontre alguém que case com essa pessoa, que seja feliz, que construa família. É o sonho de cada um, de todos nós, de todas as nossas mães. Interessante é que a mãe do divino, quando surgiu essa oportunidade para ele participar, né, dessa festa de formatura da irmã dele, ela ficou assim toda encantada e feliz, porque ele iria sair daquele universo que ele estava acostumado a frequentar, né? Ia para uma escola, nem que fosse para uma festa de formatura, mas conhecer pessoas que não estavam envolvidas naquele mundo que ele estava acostumado. Por isso ela estava tão esperançosa com essa ida do divino, né, na festa de formatura da irmã. No contexto da história, percebemos a semelhança com o cotidiano dos nossos alunos. Querendo ou não, a gente, tanto aqui em Porto Velho quanto também nas escolas do interior, a realidade das escolas dos bairros, das periferias, a maioria dos alunos são pobres. É a nossa realidade, alunos pobres que vivem em uma realidade onde ali tem droga, tem violência, tem a violência familiar, violência no bairro, vários tipos de violência. Então, esses alunos, eles carregam essa bagagem já para a escola. E cabe a nós
pegar esses alunos e cuidar dessa bagagem que eles têm e tentar transformar em uma coisa que não vá para esse mundo da violência, e sim para um outro lado, para o lado educativo, para o lado de uma sociedade desenvolvida que a gente queira, né, uma sociedade justa. Então, esse é um papel do professor, de todos os envolvidos na escola, do gestor, do professor, dos funcionários da infraestrutura escolar, de todos que estão ali inseridos no mundo da escola. Onde trabalhamos, muitos desses alunos que vivem em um mundo violento, como eu já falei, e rodeados pelo tráfico de drogas, que é uma realidade hoje em dia, né? Não tem cidade que não tenha essa situação, pela injustiça, pela miséria. E às vezes encontra na escola e na educação uma porta de entrada para uma realidade diferente, uma realidade melhor. É isso que todos almejam. Acho que todos os alunos, quando eles entram desde pequenininhos, né, eles já não têm essa noção do que é certo, do que é errado. Mas cabe à escola estar desenvolvendo, e também a família, escola e família unidos, né, estar desenvolvendo esse papel do que é certo, do que é errado, está mostrando para o aluno os dois lados, né? Então, o que é certo e o que é errado. E conforme ele vai crescendo, ele vai aprendendo, vai ter um certo ponto que ele vai seguir um rumo, tanto para o lado correto quanto também para o lado errado. Mas se a escola desenvolver o seu papel de maneira eficiente, eficaz, então com certeza o aluno vai para um lado melhor. Inocência e violência. A violência se manifesta por meio da tirania, da opressão, do abuso da força, acontece através do constrangimento exercido sobre alguma pessoa, né, para obrigá-la a fazer ou deixar de fazer um ato qualquer. Então, esse é o nosso conceito de violência. Qualquer ato que alguém faça contra você, que exija força, ou um ato que você tem que fazer sem você querer, uma coisa sem o seu consentimento, né? Isso é mais ou menos... Quando a gente fala assim de violência, nós não se refere a esse conceito de violência unicamente a violência física, que é aquela que machuca, que fere fisicamente o indivíduo, mas também a violência psíquica, a violência emocional, né, que a gente também vê muito isso. Que é uma das piores, né? Que é uma das piores, né? E isso pode acontecer, gente, tanto entre os próprios alunos, o famoso bullying que a gente conhece, né? É um tipo de violência. Às vezes um xingamento, uma ofensa, né? É uma violência. Uma brincadeira sem graça. Exato. E que muitas vezes acaba trazendo traumas e acaba ferindo muito mais do que a própria violência física, né? Com certeza, professora. E são as piores, a violência emocionais, mental, essa que pega você, que deixa você o dia inteiro mal, né? Você sofre um tipo de violência, exemplo, no seu trabalho, né? A pessoa que é o seu chefe, ou se a forma como ela lhe trata, aquele tipo de tratamento, aquilo é muito ruim para a pessoa, né? Aquilo causa um trauma que a pessoa tem que estar procurando depois um profissional da área da psicologia ou psiquiatria para estar tratando isso aí. O fato de gritar com uma pessoa já é um tipo de violência. Isso está expondo a pessoa. Então, isso acontece, não só nas escolas, mas acontece no meio social de um modo geral. As pessoas, às vezes, até quando estão um pouco nervosas, irritadas, elas gritam, mas sem ter essa noção de que é uma violência contra a outra pessoa. Então, a gente tem que ter certa cautela e analisar direitinho qual vai ser o meu comportamento dentro do meu local de trabalho, dentro da escola. Lembrando que estamos lidando com crianças e adolescentes em fase de desenvolvimento. E lembrando ainda que eles estão nos observando, que as nossas atitudes estão mostrando para ele, olha, é assim que se faz, né? E é assim que se faz. Então a gente tem que parar para refletir também no nosso agir com o outro.
É porque os nossos atos na escola, eles são vistos, né? Com certeza. Tem sempre alguma criança principalmente ali que tá na vendo, escola, né? E vai seguir isso na vida dela. Existem diversas formas de violência, como a gente estava falando aqui, tais como guerras, né? Conflitos étnicos religiosos, que é o que acontece bastante lá na Ásia, né? No Oriente Médio. Banditismo. O banditismo é comum, não é para ser comum, mas é o que a gente vê. Né? O banditismo Exato. é o que acontece no nosso dia a dia. Hoje, até mesmo nas pequenas cidades, mas principalmente nas regiões metropolitanas e em municípios com mais de 100 mil habitantes, vive-se a chamada insegurança estrutural. Ou seja, a gente vive dentro das nossas casas com aquele sentimento de insegurança. Você não sabe se você vai trabalhar e quando chegar do seu trabalho, a sua casa tem sido assaltada ou tem algum outro tipo de lá dentro, alguém esperando para um sequestro relâmpago, como acontece hoje em dia, né? Então, é uma situação que a gente convive no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a insegurança estrutural. Nem tanto nas nossas casas, no nosso trânsito, né? Quando a gente vai para os nossos trabalhos, aquele nervosismo do pessoal do trânsito, aquilo ali é uma violência que a gente sofre também. Então, e hoje em dia também o tipo de violência que está bastante comum, tem acontecido muito, é a violência nas redes sociais. Também, quantas vidas que não são atribuladas por conta de alguma postagem nas redes sociais, né? E a gente sabe que o que vai para a rede social não sai mais não. Então ela tá lá, tá na rede. Então não tem mais como sair. Então, mais um cuidado que devemos ter. Porque as redes sociais, querendo ou não, elas tomaram um papel muito grande na nossa vida. Exato. Né? E qualquer situação que expõe a gente ao ridículo ou a outro tipo de situação, ela vai interferir na nossa vida, né? E principalmente, né, entre os adolescentes, as crianças também, têm acesso e não têm a noção da gravidade, do perigo que essa exposição pode causar, né? Então, é um item assim, que merece também uma atenção especial por parte dos educadores, no sentido de orientar mesmo os alunos. A violência, em seus mais variados contornos, é um fenômeno histórico na construção da sociedade brasileira. Então, desde que o Brasil foi descoberto, essa violência já veio com as caravelas, né? A escravidão, primeiro com os índios, depois, e especificamente com a mão de obra africana, a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias, e antes e depois da independência, somados a um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático, que era o Brasil naquela época, né? Contribuíram enormemente para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil. Ou seja, a violência no Brasil ela já iniciou na época do descobrimento, porque já vieram junto com Cabral pessoas que, nas caravelas de Cabral, não eram pessoas da sociedade de Portugal, eram pessoas que eram presos, eram delinquentes lá daquela época, que vieram junto nas caravelas para o Brasil. Então ali já foi o primeiro ato de violência. Depois veio a escravidão dos índios, que eles chegaram aqui e começaram a escravizar os índios para trabalharem para a colônia, para Portugal. E depois os escravos, né, os negros da África, que foram escravizados, que foi uma violência sem tamanho, né? Então imagine você estar no seu país e ser retirado dali à força para ser levado para um outro local contra a sua vontade e lá sofreu a violência que os escravos sofreram aqui. Então a história do Brasil já é repleta da violência, né? Desde o descobrimento. Interessante, professor, a gente lembrar e não esquecer, sem redundância, é exatamente isso, é que, como o senhor está colocando, essa história de violência do Brasil, gente, levando em conta especificamente a escravidão, né? Como o professor estava colocando, foi uma violência, assim, sem tamanho. E a própria
a própria abolição também aboliu da escravidão, mas não deu o apoio social, né, esse apoio de inserção necessário para que esses indivíduos ditos escravos, eles se inserissem realmente na sociedade. Tanto que hoje, mais de 500 anos depois do descobrimento do Brasil, o reflexo dessa... Exatamente, porque como nós já vimos aqui, uma das maiores causadoras da violência social é justamente a desigualdade social. E essa desigualdade, ela vem, como o professor acabou de mostrar aqui, desde a concepção do nosso país. É uma desigualdade, assim, é um câncer que vem crescendo. E hoje, olha a situação que nós estamos. Será que se houvesse igualdade socioeconômica no nosso país, será que haveria violência? Será que se houvesse oportunidades iguais distribuídas, será que haveria violência? De repente até sim, ou não, né? Mas o que é fato e o que nós realmente sabemos é que essa desigualdade social que nós temos hoje no nosso país contribui enormemente para a geração de violência. Se não for um dos fatores principais que geram a violência, né? Exatamente. E também naquela época, a época do coronelismo no Nordeste, também foi tipo uma escravidão com os negros, uma escravidão branca, né? Porque as pessoas sem cultura, eles não tinham direito à educação naquela época. E, assim, os coronéis, que eram os grandes donos, barões lá das fazendas, eles escravizavam as pessoas e exploravam a mão de obra sem... A pessoa já no fato de estar na fazenda, já estava como se fosse pagando um favor o coronel, e na verdade não é isso, né? Mandava mais quem tinha mais poder, mais dinheiro, mais condições sociais e econômicas, né? E hoje em dia também não é diferente. Exatamente. É aí que eu queria chegar. Né? Hoje não está diferente. Quantos anos passaram? Quantos anos passaram-se desde a abolição da escravatura? Quanta violência a nossa sociedade, nosso povo brasileiro tem sofrido até então. E tem sofrido hoje, né? Até então. Então, assim, é uma questão assim, essa questão da violência, né, professor, é uma questão assim muito abrangente. De repente você, funcionário de escola, fica aí no seu canto, na sua cadeira, se perguntando, por que eu estou estudando sobre isso? Por que essa disciplina de segurança nas escolas, né, dentro do curso de infraestrutura escolar? Mas é bom para conhecer tanto a história da violência, da segurança, na nossa história, na nossa vida. A gente tem que conhecer enquanto pessoa. Então, nós, enquanto cidadão, temos que conhecer tudo o que acontece na nossa sociedade, o que é direito da gente, o que é dever. Isso interfere bastante no nosso cotidiano. Se a gente não conhece, como é que a gente vai, como a professora Elaine, vai cobrar o que a gente não conhece? Exato. Vamos dar continuidade aqui. A história da humanidade é pontilhada de guerras, conflitos, e nossos heróis são guerreiros e guerreiras. Os 25 mil anos de ocupação do território brasileiro por centenas de comunidades ou etnias indígenas foram saturadas de toda sorte de sangrentos combates para assegurar territórios ou garantir a sobrevivência e o espaço de caça e pesca. Então, a questão de garantir território era era o que eles tinham, para eles justificava a violência na questão de conquistar território, ou também da sobrevivência. Da sobrevivência até um pouco dá para a gente conceber um pouco, caça dos índios, né? Caça e pesca. Então eles tinham que lutar contra outras aldeias para sobreviver na questão do espaço ali. Mas quanto aos portugueses, não é justificável. As caravelas de Cabral e outros portugueses e franceses, holandeses vinham munidos de canhões e seus marujos e soldados construíam fortalezas de pedra e cal e os primeiros prédios sólidos da colônia, que hoje são inocentes atrações turísticas. Então, esses prédios que foram construídos pelos marujos, pelas caravelas que aqui chegaram, hoje eles são fortes que estão espalhados pela beira-mar do Brasil, quase todos os estados do Brasil. Então,
Então, mas a construção desses fortes, como é que se deu, né? A guerra entre os portugueses e os índios que ali moravam. Então, a violência que aconteceu ali. Muita gente morreu para que fosse construída aquelas construções. Inocência e os nossos alunos. De um lado nós temos a inocência dos nossos alunos e do outro a violência. Somando é o que o nosso aluno vê no cotidiano, a inocência dele, que ele traz de casa, né, enquanto criança, e a violência que ele encontra na sociedade, na escola, no bairro. Então tudo isso é o que ele vai enfrentar para se desenvolver e ser um cidadão de bem. É ali onde ele vai encontrar dois viés, tanto a parte que ele traz, que é a inocência, e a violência que ele encontra na sociedade. Um ponto de reflexão para a gente aí, ó. Divino, nosso herói, ovelha desgarrada, que a si mesmo considera não prestar, ele mesmo tinha essa opinião, o divino da nossa história, que a gente começou a ver no nosso primeiro capítulo. E para ele não prestava, ele era incapaz de sentimentos, ele era incapaz de sentir alguma coisa por alguém. Mas não, a partir do momento que ele conhece a Dorinha, ele vê que ele é capaz de amar e ser amado. Cada criança ou adolescente matriculado e estudante das nossas escolas é um sujeito de liberdade, pronto para a influência do bem e do mal. Então, cada criança da nossa escola, matriculada na nossa escola, é um sujeito ali que está... ele pode sofrer interferência, influência, tanto do bem quanto do mal. Então, e é na escola que ele vai dosar essas interferências. Por isso que é importante, né, o fortalecimento dos valores. Esses valores que a gente traz lá do berço, da família, né? E que são reforçados na escola, precisam ser reforçados na escola, porque são esses valores que vão munir o estudante, vão munir a criança, o adolescente, da força necessária que ele precisa para identificar o que é certo, o que é errado, né? Para que eu devo dizer sim, para que eu devo dizer não. Então, isso são valores. E valores a gente não acha ali na cartilha, né? A gente não acha na biblioteca. Isso é construído, isso é observado na convivência familiar e social. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Até que ponto nós, educadores, sentimos a responsabilidade de nosso exemplo? Como a gente estava falando aqui, ó, do nosso cuidado, do nosso carinho diante da fragilidade dos nossos divinos, das nossas Dorinhas, dos nossos alunos em si, né? Até que ponto a gente tem essa responsabilidade, a gente sente essa responsabilidade? Até que ponto o comportamento infrator de um adolescente ou jovem é fruto de suas escolhas ou das pressões da sociedade? Então, que são pontos que a gente pode estar refletindo aí, ó, para falar sobre, para estar construindo o nosso memorial, né, do nosso módulo. Dando continuidade. Violência. Vamos falar agora sobre a violência. Diversos fatores colaboram para aumentar a violência, como a urbanização, é um dos fatores, urbanização acelerada, que traz um grande fluxo de pessoas para as áreas urbanas e contribui para um crescimento desordenado das cidades. Então, esse crescimento desordenado, ele gera vários fatores que vai aumentar a criminalidade e a violência nos bairros e na cidade em si. Colaboram também com as fortes aspirações de consumo, e em parte frustradas pela dificuldade da inserção no mercado de trabalho. Então também, ó, um fator do crescimento desordenado, o crescimento desordenado é um fator que gera, a violência, não diretamente, mas assim, de forma indireta. Então a pessoa quer ter um bom trabalho, quer ter quer ser um consumidor, quer ter algo para consumir, né? Quer ter um bom celular, quer ter boas roupas. Então, para isso, e às vezes ela não consegue, ela gera um sentimento de frustração. E esse sentimento, muitas das vezes, vocês não sabendo dosar, vai gerar uma violência contra o seu próximo.
Diversos fatores colaboram para aumentar a violência. As causas a violência no Brasil. Vamos falar um pouco agora da violência no Brasil. As causas da violência são associadas, em parte, a problemas sociais, que a gente viu aqui. Um deles é o crescimento desordenado. Outro fator, a miséria, fome, desemprego. Mas nem todos os tipos de criminalidade derivam das condições econômicas. Tem também as emocionais, né? Não só a econômica, mas também a emocional. Além disso, em um Estado ineficiente e sem programas de políticas públicas de segurança, contribui para aumentar a sensação de injustiça e impunidade, que talvez seja a principal causa da violência no nosso Brasil. Isso que a gente vê no nosso dia a dia. A insegurança, a impunidade, os nossos políticos aí que fazem coisas que você fica assim abismado com o que você vê nos jornais aí do dia a dia. O Brasil, no ranking da violência, ocupa a 11ª posição. Ou seja, no mundo inteiro ele é o 11º país mais violento, que tem mais homicídios no mundo, 11ª posição. Por outro lado, o poder público, especialmente no Brasil, tem nos mostrado incapaz de enfrentar essa calamidade social. Pior que tudo isso é constatar que a violência existe como uma convivência de grupos das polícias, representantes do legislativo e todos os níveis, ou seja, o poder judiciário também, todos estão envolvidos. É o que a gente vê nos nossos noticiários diários aí, né? Então a polícia, o legislativo, o judiciário, juiz que desvia, que compactua com alguns criminosos, deputado que desvia não sei quantos para o bolso, né, para o próprio bolso, e isso gera um sentimento de frustração na população. A corrupção é uma das piores chagas brasileiras. Está associada à violência e vem aumentando, uma aumenta a outra, ou seja, a corrupção feita pelos nossos políticos aumenta a violência. Hoje há algo de moderno na violência do Brasil, que é a banalização. Isso aqui é uma situação que a gente não pode deixar acontecer. Banalização da violência. Então, achar que a violência é normal. A gente não pode ter esse sentimento de achar normal. Porque a partir do momento que você acha uma coisa normal, ela vai ser normal. Você vai ver alguém morrendo ali do seu lado e para você é uma coisa normal. Então é por isso que a gente não pode deixar essa situação da violência ser banalizada. A gente não tem que aceitar. É algo que não é normal. A violência apresenta nas mais diversas configurações e pode ser caracterizada como violência contra a mulher, contra a criança, o idoso, a violência sexual, a violência política, que essa é o que a gente vê todos os dias, violência psicológica, física, verbal, dentre outras. No nosso estado é grande o número da violência, no nosso estado de Rondônia, e na nossa cidade, na nossa escola. Então, no nosso estado, em Rondônia, a violência a gente vê é grande. Todos os dias, nos noticiários, principalmente aqui na capital, é grande mesmo o número de violência. Não só do banditismo, mas outros tipos de violência também geradas do trânsito, da insegurança, da falta de emprego, né? Agora a gente vai ver um vídeo sobre a violência escolar das escolas de Rondônia. Muros altos, grades de ferro, cadeados para tentar trazer o sentimento de segurança. Elementos como esses são comuns em escolas públicas e privadas em Rondônia. Mas o que tanto assusta a comunidade escolar? Antigamente não tinha tanta violência como tem hoje. Aluno trazer arma branca, revólver, né? Droga dentro da escola. Então assim, a gente percebe que de um tempo para cá isso se tornou muito comum, né? E aí o que a gente atribui isso? Desestrutura familiar, família que não acompanha,
os pais que são ausentes, né? E aí, o que acontece? Eles querem transferir para a escola o papel deles, porque nós somos escolarização. Então, nós hoje estamos assumindo um papel de pai, de mãe, né? E não nos compete. Todos perdem. A violência faz com que todos perdem, porque dependendo da violência que você comete, todo mundo sofre. Se você machuca alguém, a família da pessoa que você machucou sofre, a sua família sofre e você, de certa forma, sofre consequências também. Eu bato no ponto de trazer a família, de resgatar a família. Quando família e escola trabalham em parceria, a coisa flui. A escola é lugar de proteção, lugar do aprender e não da violência. A gente viu eles falando aí que hoje em dia a escola ela está assumindo o papel de família e também de escola. Então ela está assumindo os dois papéis. Mas por que isso acontece? Por que as nossas famílias hoje estão tão desestruturadas? Por que a maioria das famílias é o quê? Um filho criado pela avó, só tem a mãe como a fonte que mantém a família. Não tem uma avó. Então, por que essa desestruturação familiar está acontecendo? Né, professora Elaine? A gente tem que refletir bem sobre isso. É uma questão que foi colocada na entrevista, muito importante. E é o que a gente tem falado sobre aqui nessa aula de hoje. Dos valores, a construção dos valores. Eles têm que vir lá da família e chegar até a escola. A escola ela não está aqui na sociedade para assumir totalmente a responsabilidade de educação dos nossos filhos. A escola está para contribuir, para complementar. Porque quando essas crianças elas chegam na escola, ela já traz consigo uma carga de valores, uma carga de conhecimento da família. Então a escola é um complemento. Isso que o professor Macário tem colocado aqui, esses questionamentos, né? Por que isso tem acontecido? Né? São tantas coisas que vêm acontecendo até chegar aqui. Por que isso tudo tem acontecido? É uma questão da gente refletir. Nós, enquanto educadores, refletirmos. E procurar, nas ações escolares, envolver. Quando a gente diz aqui a comunidade acadêmica, nós estamos nos referindo também aos pais dos nossos alunos, às famílias. Trazer essa família para a escola, né, para que eles possam contribuir, né, trabalho professor? Trabalho em conjunto, como a moça Exatamente. falou. O trabalho em conjunto, esse sim, é eficaz. Tanto a família e a escola trabalhando junto. Hoje, na nossa aula, vamos fazer um resumo do que a gente viu hoje. Vimos um pouquinho do primeiro capítulo da história de Dorinha e Divino, né? Falamos sobre a violência que nos rodeia, as consequências dessa violência no nosso cotidiano. Vimos também, conhecemos através da matéria jornalística como está as questões da violência nas nossas escolas. E agora vamos às nossas atividades de sala. A questão 1. Sobre a história de Dorinha e Divino, expresse o seu ponto de vista, o que você achou desse primeiro capítulo. Expresse seu ponto de vista, o que você achou desse primeiro capítulo. Comente. Então você vai dar a sua contribuição aí, o que foi que você achou da história. Se você já leu ela inteira, já leu ela toda. Então, mas desse primeiro capítulo, o que foi que você achou? A gente está esperando o seu ponto de vista aí, e para comentar sobre a historinha. A questão 2. O que você entende por violência e quais os tipos que você conhece? Questão 3. Na sua cidade, na escola, o que você observa em relação à violência? Então, essas três questões aí da nossa primeira aula, então você está aguardando, você ir lá, você aluno, responda, envie para a gente socializar aqui com todos. Né, professora Elaine? Estamos aqui aguardando as respostas de vocês. Manda pra gente, né? Pra gente socializar depois. Exatamente. Estamos ansiosos sempre pela resposta de vocês.
pessoal, estamos de volta. E aí, vocês conseguiram fazer as questões? Conseguiram entender as questões que eu passei para vocês, para a gente socializar aqui? Se vocês ainda não mandaram a contribuição de vocês, podem estar mandando, que a gente vai estar aqui para socializar. Vamos ver a nossa correção? Na questão 1, sobre a história de Dorinha e Divino, expresse seu ponto de vista. O que foi que você achou da história? O que foi que você achou desse primeiro capítulo? Então, vocês vão comentar sobre isso. Vocês gostaram? Acharam interessante? Tem alguma coisa a ver com a realidade, sua realidade na escola? Você conhece alguém que já teve mais ou menos um tipo de história parecida? Na questão 2, o que você entende por violência? Então você vai falar para a gente qual o seu conceito de violência e também quais os tipos que você conhece. Então a gente falou aqui que existem vários tipos: a violência sexual, a violência contra idoso, contra criança, o bullying e outros tipos de violência. Quais as que você conhece e que você entende por violência? Comente e manda para a gente. Na questão 3, na sua cidade, na sua escola, o que você observa em relação à violência? Tem muita violência na escola? Você, enquanto funcionário da escola, como é a questão da violência? Os alunos brigam muito? O caminho do bairro até a escola tem algum ato de violência? Então, vejam aí e mandem para a gente essas respostas para a gente socializar aqui. E a professora Elaine, tem alguma contribuição dos alunos? Muita contribuição, os polos estão participando bastante. Parabéns aí, especial ao Polo de Guajará-Mirim, teve uma participação assim, ó. Os demais polos também têm participado bem. Podemos começar com a... Também parabenizar o Polo de São Francisco do Guaporé, que ele quase a gente não vê ele participando. Exato, né? hoje estava participando aqui, São Francisco. Embora o sinal está caindo, né? Às vezes a gente perde sinal, mas o importante é que a participação está acontecendo. Parabéns aos polos por isso. Então vamos à nossa primeira resposta interativa. Ela veio lá de Guajará-Mirim, do aluno Adriano. Adriano respondeu a questão número 2, professor. E ele disse que é tudo que agride a integridade física e moral, como assalto, sequestro, estupro, assassinato, assédio moral e o bullying nas escolas. Parabéns, né? Realmente, o que agride a nossa moral, a nossa integridade física, então, é violência, né? Exatamente. Então, essa foi a resposta dele para 2, que é sobre a questão da violência mesmo. E o Adriano, de Guajará-Mirim, também respondeu a questão número 3. Ele disse: em minha cidade, temos questão de menor em conflito com a lei, com grandes furtos nas escolas e assalto à mão armada. No local de trabalho, no passado, tinha assédio moral. Então, essa foi a contribuição do Adriano, do Polo de Guajará-Mirim. Parabéns, parabéns, Adriano. Também essa questão do assédio moral no nosso ambiente de trabalho é uma questão bastante séria, complicada, que assim, a pessoa que sofre assédio moral, ela muda totalmente, né? Ela muda totalmente a vida dela, ela começa a introjetar o que acontece com ela, ela fica, se ela já é tímida, ela passa a ser mais tímida. Então, essa é uma questão bastante complicada. Essas pessoas que gostam de praticar isso, assédio moral, tem que refletir sobre isso, né? Porque ser humano é um outro ser humano que está ali do seu lado. E, professor, temos mais contribuição? Temos sim, professor. Só um instantinho, deixa eu só registrar aqui mais umas contribuições que estão chegando. Então, vamos lá. Está vindo muitas contribuições, muito boa a participação dos polos. A Polo de Alta Floresta, a aluna Edilé. Edilé, eu quero deixar o meu parabéns para você por sua participação sempre nas aulas. Muito bom, olha, parabéns para a Edileia. Continue. A Edileia respondeu a questão número 2 e ela disse: conheço entre os tipos de violência existentes a violência emocional, econômica e a violência psicológica.
Mas neste contexto, quero destacar a violência psicológica, que é afeita aos profissionais de educação em relação ao ensino e aprendizagem do aluno. Eles são mal remunerados e são pressionados para que os alunos não reprovem e que aumente o IDEB, e a qualquer custo. Ressalto ainda que esses profissionais sofrem também pressão da comunidade escolar, tendo em vista que transferem o dever de educar para a vida, que é dever dos pais. Eles passam esse papel para a escola. Olha, tremenda essa tua participação, né, professor? Realmente. É também a questão que ela tocou, a questão do professor ser a vítima da violência, né? Exatamente. Porque realmente o professor ser professor não é fácil. Ele sofre bastante pressão de todos os lados. É pressão do sistema maior, que é o MEC, a direção ali, que a direção também é cobrada pelo sistema maior. É pressão da comunidade ali, a pressão dos alunos em querer aprender. Também tem aquele aluno que dá bastante trabalho, o professor tem que saber dosar isso. É pressão dos pais, então não é fácil ser professor, né? E assim, ele sofre bastante com tudo isso, com todos esses obstáculos que ele encontra. Então, ele tem que saber dosar isso aí, né? Porque senão ele vai adoecer, né? Vai adoecer e essa não é bom, nem tanto para ele, quanto também para as outras pessoas. Temos mais contribuição, professor? Com certeza. Temos a contribuição do aluno Adelino, de Guajará-Mirim. Também deixo meu parabéns para o Adelino, que sempre tem participado com a gente. Ele respondeu a questão número 2 e a resposta dele é que violência é tudo que desestabiliza a ordem da sociedade. Hoje a violência está em toda parte. Vai desde a agressão verbal e física, passando pela violência no que diz respeito à religião e à sexualidade, indo até as mídias sociais. Muito bom. Realmente, também se a gente for focalizar o que ele está falando, a questão da mídia, da violência da mídia, assim, às vezes você não sente o que você vê na mídia como uma violência, mas é assim, tudo que tem ali, se você não souber dosar, aquilo é uma violência contra você. E as crianças que estão ali, que estão suscetíveis àquele tipo de informação que não é assim, filtrada. Então, é uma violência contra a criança, contra qualquer pessoa que tenha acesso a isso, né? Exatamente. Temos mais aqui contribuições do aluno Adelino. Ele respondeu também a questão número 3, professor, e disse que a violência nas cidades está ligada às desigualdades sociais. Na cidade em que moro, não é diferente. Isso se reflete também nas escolas. A cidade do Adelino é Guajará-Mirim, tá? O que ele está dizendo é que na cidade dele, Guajará-Mirim, não é diferente também, que se reflete a violência nas escolas. Essa é uma realidade de todas as cidades brasileiras, né? A Exatamente. Desigualdade social, né? ela é um dos principais fatores para gerar violência. Porque a pessoa, ela quer ter acesso, quer ter direito a o que ela tem realmente para acesso ao consumo, não ao consumismo, mas ao consumo, coisas necessárias para um ser humano. Então, e a pessoa, já que ela não tem trabalho... É um reflexo da desigualdade social, né? Ela não tem trabalho, não tem como conseguir isso. Então, isso reflete diretamente na vida dela, né? Essa pessoa, ela vai fazer o possível para conseguir. Muitas vezes a gente vê na televisão, um pai assalta um supermercado para pegar uma lata de leite ou 1 quilo de carne, e a polícia vai lá e prende ele. Por quê? Por que ele fez isso? Para sustentar a família. Ele não tinha como. É o sistema econômico do Brasil que faz com que o pai não tenha um emprego, o pai não consiga um trabalho. Às vezes ele não tem a educação dele não é suficiente para que ele possa ter um emprego melhor. Então, ele fica desesperado, tem vários filhos ali para alimentar, e ele vai fazer a primeira coisa que vem na cabeça dele. Então, essa situação da desigualdade social é gritante no nosso país, é uma situação extremamente complicada,
que os nossos políticos não só, eu não sei por essa situação, eu não vou entrar nesse viés, é bem complicado, né, bem complexo. Até que ponto também um tipo de violência justifica o outro? Então é uma questão complexa que nós precisamos refletir sempre. Mais contribuição? Temos sim. Temos contribuição, bastante, viu, professor? Inclusive. Contribuição do aluno Jorge, de Espigão do Oeste. Jorge também tem participado bastante conosco. Obrigada, Jorge. Parabéns. Jorge. O Jorge respondeu a questão 2. E ele disse que violência é tudo que traz medo e insegurança a todos. Brigas, repressão e ameaças. Assim como na escola, maus tratos e drogas. A aluna Maria Lúcia, do Polo Porto Velho Centro, parabéns ao Polo Porto Velho Centro pela participação. Ela respondeu a questão número 1. Primeira resposta da questão número 1, professor. Parabéns. Parabéns, Maria Lúcia. E a Maria Lúcia disse o seguinte: uma história linda, bem dentro da realidade do dia a dia. As pessoas são rotuladas, pois as mesmas chegam a acreditar que não podem mudar sua história. Obrigada, Maria Lúcia, por suas palavras tão lindas. O divino nessa história, ele chega a acreditar que ele não é capaz de amar alguém, né? Exatamente. Porque ele está num ambiente ali que transformou ele. Né? No início, lá no capítulo 3, se eu não me engano, ele fala um pouquinho da vida dele, como ele, desde criança, que ele foi criado junto com um outro amigo, que era como se fosse irmão dele. Que o outro amigo era rico, a mãe dele trabalhava na casa desse amigo dele, trabalhava para o pai dele, e o divino foi nascendo nele um sentimento de inveja, né? Inveja porque o outro tinha as coisas e ele não tinha. Então esse sentimento fez com que ele saísse de dentro da família dele e fosse para o mundo da violência, para o mundo do crime, se envolver com drogas. Né? Então, mais na frente, se vocês já leram todos os capítulos do livro, vocês vão ver essa história, como foi a infância do divino. Professor, temos mais contribuições. Vamos lá. Temos mais uma contribuição do aluno Jorge de Espigão. Ele respondeu a questão número 3 e disse, sim, algumas brigas, ameaças e preconceito de bullying, mas em relação a Porto Velho é quase nada. Que bom que ainda não chegou a esse patamar aí, né, Jorge? Temos também mais uma contribuição da aluna Maria Lúcia, do Polo Porto Velho Centro. Feliz pelo Polo Porto Velho Centro, está participando mais. Parabéns, Porto Velho Centro. Isso, a Maria Lúcia, ela respondeu a questão número 2. São manifestos por meio de tirania, opressão e violência. E os tipos são física, psicológica, moral e verbal. Obrigada, Maria Lúcia. Temos também a participação do Polo de Ouro Preto do Oeste. No Polo de Ouro Preto, quem respondeu foi a aluna Vera. Obrigada, Vera, por sua resposta. A Vera respondeu também a questão número 1, professor. Olha que legal. Ela disse, essa história retrata bem a realidade de alguns meninos e meninas que vivem jogados na rua, expostos a vários tipos de agressões. Essa realidade seria diferente se cada um cumprisse o seu papel. Muito bom, Vera. Obrigada pela contribuição. Obrigado, Vera. Temos também a participação, mais uma participação do Polo Porto Velho Centro. Olha que legal. Dessa vez, a aluna Maria Lúcia. Ela respondeu a questão número 3. Na minha cidade, há uma grande violência no trânsito contra a vida e a dignidade do ser humano. Já na minha escola, a maior violência é a tentativa de roubo no prédio. Porque também nas escolas de Porto Velho, a maioria das escolas não tem mais a vigilância privada que tinha no passado, né? Houve, não sei o que foi que aconteceu, que houve esse corte aí e não temos mais a vigilância privada. A maioria das pessoas que trabalham lá como vigilantes são funcionários da própria escola, né? Exato. Então, e essa questão, querendo ou não, aumentou a violência, né? Porque se a escola ela tá situada em um bairro que às vezes é um pouco perigoso, e assim, aí se os marginais veem que lá não tem segurança, aí vão lá e assaltam, faz alguma outra coisa. Quem sofre com isso? As nossas crianças, né, que estão
estudando nessa escola, as crianças do bairro que ficam convivendo com isso. Chega na escola, não tem aula porque roubaram a bomba e não tem água. Então, essa realidade já vi. Quando eu trabalhava em algumas escolas da periferia, eu já vi essa realidade. Não tem aula porque alguém veio aqui e levou a bomba. Outra, levaram as panelas da cozinha. Então, É um absurdo, né? É um absurdo, realmente. Outra questão é a questão do trânsito aqui da capital, né? Sem explicação para a violência que você sofre diariamente, dos nossos cidadãos aí, né? Os nossos cidadãos do trânsito. As pessoas, às vezes, elas querem dirigir só para ela. Mas a gente tem que ver o seguinte, não só tem a gente ali. Tem várias outras pessoas, são pessoas detentoras de direitos igual você. Então, pessoal, vamos ficar bem atentos quanto à questão do trânsito também da nossa cidade. E no interior, acho que não é, algumas cidades grandes aí do interior também não é diferente, né? E, professor, temos mais contribuição? Temos sim, professor, bastante. Temos contribuição da aluna Romilda, do Polo de Cujubim. Romilda, também quero parabenizar por sua participação. A Romilda respondeu a questão número 1. Para mim, Divino, apesar de ter idade suficiente para ser um homem maduro, ele se comportava com imaturidade. No seu pensamento, ele considerava indigno ter ao seu lado uma moça de família. Ele mesmo se autorrotulou como incapaz. Isso acontece nos dias de hoje com alguns alunos. Eles se rotulam incapaz. O aluno Jorge, do Polo Porto Velho Centro, respondeu à questão número 2. Ele disse, tudo que nos causa dor, tanto emocional como física, vários tipos que podemos verificar como exemplo, violência doméstica, no trabalho e nas escolas, e nos locais de pouca fiscalização. Obrigado pela participação. Eu estou vendo aí que a gente tem umas respostas bem elaboradas. Muito bom, né? Tá vendo? Estão caprichando nas respostas. Mostrando Parabéns, que o nível dos nossos alunos é elevado. Tá pensando Parabéns, que continuem participando, façam o curso valer a pena, né? Porque é verdade. Isso é muito bom. Temos mais contribuição? Temos mais, professor. Polo de Ouro Preto do Oeste na participação ativa. Aluno Eudes. Existe violência sim. Questão número 3, respondeu. E esse problema é social. Se deve à falta de estrutura familiar, seguido com a falta de emprego, falta de escola integral e projeto social. Muito boa a tua visão, viu? Realmente, também, se a gente tivesse uma escola integral, onde o aluno viesse pela manhã e passasse uma parte da manhã estudando e depois à tarde praticando o que ele aprendeu pela manhã, com certeza essa questão de alunos fora da escola, de violência nos bairros, não existiria, né? Aqui em Porto Velho parece que a gente tem um plano piloto da escola integral. Eu não sei bem qual o nome da escola, mas a gente já tem um plano piloto disso aí. Seria uma ótima opção para o estado inteiro fazer isso, né? Então, fazer com que as escolas, como eu posso falar, contratar não, equipar as escolas para que isso aconteça, né? É porque também de nada adianta simplesmente colocar em ativo esse projeto de escola integral sem oferecer para as escolas a estrutura, tanto física quanto de pessoal, necessária para receber esses alunos de forma integral. Então tem que ter toda uma estrutura montada, porque fazer por fazer também não vai adiantar. Será que se fazer dessa maneira, de qualquer maneira, nós não estaremos contribuindo para tirar essa responsabilidade da família e tá jogando tudo na escola? Então a gente tem que analisar um pouquinho sobre isso. Porque querendo ou não, o aluno que passar o dia inteiro na escola, ele tem ali como se fosse a parte da família dele, né? Exato. A questão da família, tem que fazer o papel da escola e da família, porque ele passar o dia inteiro sem a presença da família. Então, também é uma situação meio complicada, que a gente tem que pensar bastante sobre isso, né? Até que ponto a gente pode, até que ponto é viável também ou não. Tem que ser muito bem elaborado, né? Na verdade.
Temos mais uma contribuição da aluna Romilda, de Cujubim. Obrigada, Romilda, por sua contribuição. Romilda respondeu todas as questões, viu, professor? Parabéns, Romilda. Ela respondeu agora a questão número 2. E ela disse que violências é tudo que vem a ferir o ser humano, tanto físico, moral e também social. Violência não é só deixar marcas visíveis na pele. Pode também deixar marcas na alma, profundas e irreversíveis na alma. Olha, Romilda, você, além de ter dado uma resposta assim, em cima da linha, mostrou que é uma verdadeira poetisa. Que lindas suas palavras. Parabéns. Parabéns, Romilda, pela resposta. E continue respondendo. Temos mais? Temos mais 2 contribuições, professor. A Cujubim também, a aluna Romilda, respondeu a resposta 3, a questão número 3. E ela disse: na escola que eu trabalho, a clientela é bastante calma. Que bom, né? Mas, quando surge algum caso, é tratado com muita competência por parte da equipe gestora. Fico feliz, Romilda, em saber disso, viu? Isso é muito bom mesmo. A equipe gestora, né, professor, tem realmente que estar preparada para gerir esses casos de conflitos, né? A Romilda é de Cujubim, né? A Romilda é do Polo de Cujubim e respondeu todas as 3 questões. É assim, porque às vezes no estado, em algumas cidades ainda não tem essa questão da violência como a capital e algumas outras maiores, né? Tipo de Paraná. Mas é porque justamente é o que nós vimos hoje no conteúdo, que uma das causas da violência é essa questão da migração em massa, né, descontroladamente. Então é o que ocorre, exato, o crescimento desordenado é o que ocorre nos grandes centros. Normalmente, quando acontece esse crescimento desordenado, o que vem? Nós recebemos na cidade, ou no estado, ou no município, pessoas que vêm de todos os lugares, de todas, a gente não sabe exatamente, mas todos os tipos de pessoas, né? E isso influi ali no meio onde está inserido. Então essas pessoas, elas acabam de certa forma interferindo ou contribuindo para o meio onde elas estão inseridas. A sociedade acaba refletindo esse crescimento desordenado, né, professor? Foi o que aconteceu em Porto Velho. Exato. Com a vinda das indústrias, das hidrelétricas, né, para cá. Veio uma grande quantidade de gente de vários estados do Brasil para atrás de emprego, e chegando aqui muitos conseguiram, mas também vários não conseguiram, e também não conseguiram voltar para o estado de origem, e ficaram aqui. Se a gente andar pelas ruas de Porto Velho, principalmente próximo à rodoviária, a gente vê a quantidade de gente que está morando ali no entorno da rodoviária. Exato. Dentro da rodoviária, naqueles pontos que tem ali. São pessoas que vieram com o sonho de enriquecer, ou pelo menos conseguir um emprego na construção das indústrias, e não conseguiram, ou se conseguiram, não conseguiram se manter. E ali ficaram morando ali, querendo ou não, vão ser pessoas mendigos, né? Moradores de rua, que não tem como comer, não tem como sobreviver. Como é que eles vão ter que, de alguma forma, se alimentar? Que acaba se tornando um problema social, né? Aí vão vão assaltar, vão roubar para ter o próprio alimento. Então é uma situação que foi gerada, muitas vezes, a pessoa não é culpada daquilo, mas é o sistema em si. Né? O sistema em si. É um reflexo social, né? Professor, a última contribuição de hoje é do aluno Jorge, de Espigão do Oeste. Parabéns, Jorge. Jorge respondeu a questão número 1. E ele disse: os sentimentos surgem de forma espontânea e surgem de forma que fez com que muda-se de vida por um sentimento profundo que ele não havia sentido. Então, Jorge está se referindo aqui ao divino da nossa história, né? Como que o sentimento dele mudou. Às vezes o sentimento é capaz de mudar. Da mesma forma como muitas vezes esse próprio sentimento ferido traz as consequências, muda os valores da pessoa, né? E acaba tendo reflexos negativos na vida. Pois é, falando nisso, pessoas, trazendo para a atualidade, acho que essa semana, né, ocorreu 2 casos em Porto Velho da questão de morte por
por ciúme, né? Reflexo negativo desse sentimento. Dois casais aí tirou a vida da esposa por causa disso, né? de ciúme, de sentimento. Por isso que a pessoa tem que saber dosar, né? Trazer para si o que é bom. Se o sentimento é bom, faz com que aquele sentimento cresça, né? E se for constrói família com aquilo, aquele sentimento bom. Mas se for uma coisa negativa, não vamos trazer para a gente. Tem um conceito, professor, muito interessante, que é o conceito de resiliência. Muito interessante. A resiliência, na física, o conceito físico da resiliência é a capacidade que a matéria tem de voltar ao seu estado normal depois de ter sido colocada sob forte pressão. Um exemplo de matéria resiliente é a do elástico. Você pega um pedacinho de elástico e você coloca uma pressão nele e você consegue fazer que o elástico duplique ou triplique de tamanho. E quando você libera a pressão, o que acontece? Ele volta para o seu estado normal. E quando a gente traz esse conceito de resiliência para a nossa vida, como é que é? É você ser capaz, o indivíduo ser capaz de pegar toda aquela força negativa que vem sobre ele, que muitas vezes é uma força social, lá na sua família, problemas que estão ali te rodeando, te atacando, te colocando sob pressão, transformar todo esse problema em energia, em combustível para te jogar para cima, te propulsionar para cima, para frente, em coisas boas. Então esse é o conceito, é uma capacidade que a gente chama de resiliência, que nós temos que cultivar enquanto indivíduos. Para que a gente vai cultivar a resiliência? Para que a gente seja melhor, que tenha uma vida mais feliz. Isso vai ser bom para cada pessoa, ser resiliente. Então, assim, procure ser resiliente, procure incentivar a resiliência nas pessoas que estão ao seu redor. Problemas todos nós temos, mas cabe a cada um de nós saber transformar toda essa força negativa em força positiva, em energia. Não é isso, professor? Eu não conhecia esse conceito de resiliência, mas agora muito bom, eu gosto mas realmente desse conceito. É um conceito bastante, assim, que você tem que realmente colocar em prática na sua vida, porque você recebe energias negativas de tudo quanto é lado. Tudo né? lado, a todos os dias. E isso, querendo ou não, ela interfere na sua vida, interfere na sua forma de viver, na sua forma de conviver com a outra pessoa. Né? Se você, no seu trabalho, tem energias negativas, você sofre algum tipo de violência, saiba dosar, converse com aquela pessoa para que aquilo não ocorra mais, ou procure os meios de se defender disso, né? Procure o superior daquela pessoa e fale. A questão é ficar com aquilo só para você, não vai resolver. Você tem que procurar uma solução para aquilo. Exatamente. Né? A questão do... Sem deixar de ser resiliente. Será que se o divino tivesse sido resiliente, ele teria chegado nos extremos que chegou? Eu acho que ele até foi um pouquinho resiliente, mas na frente a gente vai falar do divino, né? E agora vamos encerrar a nossa aula de hoje com o conceito de resiliência da professora Elaine, que eu gostei bastante. E vamos pegar esse conceito e aplicar nas nossas vidas, né? Que vocês tenham um ótimo dia e que até a próxima aula. Até a próxima aula.